Meu nome é Carol Soares, eu sou ginecologista e obstetra com 15 anos de atuação e eu vim falar com você que é contra a criminalização do aborto e você que é a favor da criminalização do aborto. Porque, na verdade, o que o projeto de lei 1904 está tentando votar e tentando passar não tem a ver com isso. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse assunto. Eu vou pedir licença também para expor uma história pessoal sobre esse assunto e que é uma história que me assombra até hoje, mesmo depois de tantos anos. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil é permitido o aborto em caso de estupro desde 1940. Isso já está na lei, isso já é o que acontece, já se tem respaldo jurídico para isso. Mas agora, o projeto de lei 1904 quer criminalizar as pessoas, as mulheres, que praticarem o aborto depois de 22 semanas. O que isso, na prática, vai levar e vai acontecer? Mais de 60% das pessoas, das mulheres que são vítimas de violência sexual têm menos de 14 anos. Então, de verdade, a cada 10 mulheres agredidas com violência sexual, estupradas, a gente tem 6 crianças abaixo de 14 anos. A maioria dessas meninas, dessas crianças, é estuprada em casa, por pessoas conhecidas, pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo vizinho. Elas estão em situação de risco dentro de casa. E isso faz com que haja um atraso enorme em se descobrir a violência sexual e também que essas meninas, crianças, estão de fato grávidas. E isso tem tudo a ver com a gravidade em se aprovar esse projeto de lei. Por quê? Tem gente falando, Carol, mas vão aprovar, vai ser crime só se a pessoa praticar o aborto depois de 22 semanas. Entenda que quando a gente tem menos de 14 anos, e eu estou falando daí da maioria das vítimas de violência sexual, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico de gestação. Essas meninas mal começaram a menstruar, elas mal entenderam o seu corpo, elas têm vergonha de serem estupradas, elas não têm a quem recorrer muitas vezes. Quando elas conseguem o apoio, quando elas conseguem o diagnóstico de gestação, elas vão partir por uma peregrinação em busca de um local seguro em que se faça o aborto legal, sendo que esse aborto é garantido por lei a todas as mulheres, principalmente as menores de 14 anos. Isso é uma verdadeira peregrinação porque mesmo em grandes cidades e grandes centros, muitos hospitais se recusam a praticar o aborto legal. E veja, um médico pode se recusar por objeção de consciência a não ajudar ou fazer ou, enfim, atender este aborto legal. Mas a instituição não, pois a instituição ela deve seguir a Constituição brasileira. E lá na Constituição está escrito que é direito de toda mulher vítima de estupro e violência sexual praticar o aborto legal. Se essa lei passar, todas essas meninas que chegam para atendimento depois das 22 semanas, que eu volto a frisar, são a maioria, fato, e eu não estou falando de cidades pequenas do interior, eu estou falando mesmo das capitais, elas serão criminalizadas, elas serão revitimizadas, porque elas eram a vítima, elas são a vítima e elas serão a vítima novamente. E pasmem, elas poderão ficar mais tempo presas, se é que é possível se fazer isso, mais tempo presas do que o próprio estuprador, onde ele pode ficar 8 anos e essas vítimas poderão ficar até 20 anos de prisão. É muito assustador e parece até um filme de terror, um retrocesso, ou um próprio conto de Aya, para quem conhece Margaret Atwood. E eu queria deixar aqui um relato bem pessoal. Quando as pessoas que defendem que a gente não possa ter o direito de praticar o aborto legal, mesmo em caso de estupro, elas talvez não pensem que possa ser com elas, com a filha delas, ou com alguém muito próximo. Elas talvez não pensem o que é mesmo, né, como esses congressistas que tentam passar esse projeto de lei, talvez eles não tenham a ideia do que é gestar, do que é parir, do que é amamentar, do que é cuidar de uma criança. E de uma criança que é fruto de uma violência, da maior indignidade que uma mulher, que uma criança pode passar nesse mundo.
Eu queria deixar aqui o meu relato de uma obstetra que no seu 2º ano de residência teve que assistir ao parto e ajudar o parto de uma criança de 11 anos de idade. Eu trabalho em Florianópolis e essa menina chega ao nosso serviço de obstetrícia, no serviço de referência do estado, quando ela tem 26 semanas de idade gestacional. Morava no interior de Santa Catarina, descobriu a gestação mais tarde. Ela tinha 10 anos quando estava grávida, quando se descobriu grávida. Estuprada pelo padrasto desde os 7, menstruou a primeira vez com 9 anos. Aos 10 anos, ela estava grávida. Quando ela chega com 26 semanas, mesmo na cidade, mesmo na capital, houve uma enorme peregrinação de hospital em hospital. Judicializaram isso para ver se era possível, se não era possível. Resultado final: essa menina não pôde praticar o que era de direito dela. Ela não pôde praticar o aborto em nenhum momento. E aí é que eu entro nessa história. Eu estou no plantão no dia que essa menina, depois de acompanhar das 26 semanas, ela chega para parir em gestação a termo. E acompanhar a assistência ao parto dessa menina de então 11 anos foi das coisas mais dantescas e horríveis que eu tive que fazer na minha carreira inteira. Ainda é uma cena que muito me assombra, porque depois de acompanhar muitas mulheres em trabalho de parto e mulheres adultas, enfim, acompanhar uma criança parindo é uma coisa inesquecível. E eu acho que é importante trazer esse detalhe aqui, porque talvez as pessoas não consigam imaginar. É muito fácil dizer, mas é uma vida, então eu não quero que ela aborte, ponto. Mas eu falo do lugar de quem atendeu essa vida nascendo. E essa outra vida não são comparáveis. Mas essa menina de 11 anos parindo, o jeito que ela gritava de dor, o jeito que ela gritava de dor e de medo é das coisas mais apavorantes que eu tenho na minha memória. Porque é diferente da dor e do medo de uma mulher adulta que consegue compreender o que ela está passando. Até por mais que ela não queira estar passando por um processo de parto normal. E entendam, o parto normal neste momento é muito mais seguro para essa criança que tem 11 anos do que submetê-la a uma cesárea. O não entendimento dela do que estava acontecendo com o corpo dela, o desespero dessa menina, depois de tudo que ela já tinha passado, é das coisas mais horríveis que alguém possa acompanhar. O plantão inteiro chorava, todos os médicos, todas as enfermeiras. Era uma época que aqui a gente não tinha muito acesso à analgesia, à anestesia para o parto. Eu lembro de pessoalmente pedir para o anestesista que, assim, implorar para que ele descesse na sala de parto e procedesse com uma analgesia para aquela criança. E ele atendeu aos nossos pedidos. E depois das horas todas que se tem em trabalho de parto, quando nasce essa criança, o colocar aquele outro bebê nos braços de uma criança de 11 anos e falar que é filho dela e fazê-la amamentar e fazer com que ela entenda que aquilo é inimaginável. A cena não consegue, a minha cabeça não consegue associar e assimilar isso até hoje. E como eu já falei, é uma cena e uma lembrança que muito me assombra e que pouquíssimas vezes eu consegui contar. Me dá muito nervoso mesmo hoje, depois de tantos anos, contar isso. E quando eu vi esse projeto de lei, eu não consegui pensar em outra coisa. Eu só consegui pensar que as pessoas precisam saber que é isso que acontece no fim das contas. E que aquela menina não chegou com 26 semanas grávida de um estupro porque ela quis. Ela não chegou com 26 semanas porque ela não chegou no lugar que tinha que ter informação para ela, porque ela chegou. Mas as pessoas se negavam, as pessoas demoravam a responder as coisas, as pessoas tornaram o processo tão lento que ela passou das 22 semanas. E como obstetra, eu posso dizer para vocês que se ela chegasse com 26 semanas e eu tivesse que praticar o aborto legal, também seria muito doído para mim e também seria muito traumático, mas seria imensamente menos traumático do que o que eu vi acontecer com aquela menina de 11 anos parindo uma outra criança. Como eu falei, as vidas não se comparam, mas às vezes a gente precisa escolher, e na medicina a gente escolhe muito. E eu fico do lado
das mulheres e das meninas que passam por isso todos os dias. Os nossos números de violência sexual são enormes. Eu fico do lado da minha filha se isso acontecer com ela, porque jamais eu vou fazer a minha filha criar um filho de um estuprador. Jamais eu vou permitir que a minha filha, sendo uma criança, se torne mãe, porque criança não pode ser mãe. É muito duro a gente ver esse retrocesso, principalmente da área médica. E eu só queria trazer isso, de dizer para você que é a favor, que é contra da criminalização do aborto. E não é sobre isso que estamos falando agora. Estamos falando de retroceder o que está na nossa Constituição desde 1940. Estamos falando de culpabilizar vítimas, e na sua maioria, vítimas crianças.